Olá, estamos dando início ao último podcast da disciplina de Psicologia 2. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma teoria bastante interessante e amplamente estudada dentro do campo da educação, que são as teorias cognitivas. Começar a falar dessa teoria perpassa um dos autores que mais tem voz dentro das teorias cognitivas, que é o Jean Piaget. Ele era um psicólogo e biólogo suíço e ele desenvolveu grande interesse pelo desenvolvimento infantil, enquanto ele trabalhava em Paris com testes de inteligência de crianças. Também o Jean Piaget desenvolveu grande parte da sua teoria observando os seus filhos, e ele também observou como as crianças cometiam erros semelhantes em determinados tipos de questões, e isso levou a formular hipóteses sobre o desenvolvimento cognitivo. Dentre os conceitos da teoria de Piaget, o que ficaram mais conhecidos foi os estágios do desenvolvimento cognitivo, que são 4: o sensório motor, o pré-operacional, o operacional concreto e o operacional formal. No sensório motor, que vai de 0 aos 2 anos, os bebês eles conhecem o mundo através de suas ações e sentidos. No pré-operacional, que vai dos 2 a 7 anos, as crianças começam a explorar a linguagem para compreender o mundo. No operacional concreto, dos 7 aos 11 anos, as crianças começam a pensar de maneira mais lógica e concreta. E no operacional formal, que vai dos 12 anos em diante, as crianças começam a pensar de maneira mais abstrata e hipotética. Além do Jean Piaget, nós temos dentro das teorias cognitivas outro ator muito importante, que é o Vygotsky. Ele desenvolveu a teoria chamada teoria sociocultural, pois ele acreditava que o desenvolvimento cognitivo também é influenciado pelas interações social e cultural. E ele desenvolveu um conceito muito importante que baseia grande parte das aplicações pedagógicas dos professores em sala de aula, que foi a zona de desenvolvimento proximal. Bom dia, pessoal, meu nome é Bruno e dando continuidade a esse nosso tema, nós podemos dizer que as teorias da aprendizagem elas são modelos que buscam explicar como os indivíduos adquirem, processam e aplicam o conhecimento. Nesse sentido, elas oferecem diferentes perspectivas sobre o processo de aprendizagem, com seus próprios conceitos, princípios e métodos. Então, podemos citar as principais teorias e os teóricos que contribuíram, como o behaviorismo, o cognitivismo, abordado pela Elisângela, construtivismo e o socio-interacionismo. Dentro do behaviorismo, podemos citar Ivan Pavlov, John Watson e Skinner, que formularam os conceitos de estímulo-resposta, condicionamento clássico e operante, reforço e punição. E os princípios dessa teoria dizem que a aprendizagem é resultado de associações entre estímulos e respostas moldada por reforço e punições. E na educação ela se aplica por meio da utilização de recompensas e punições para moldar o comportamento dos alunos, o ensino de habilidades básicas por meio da repetição e da prática. Podemos citar também o construtivismo de Jean Piaget e Lev Vygotsky, com os conceitos de aprendizagem como processo de construção do conhecimento, interação social e mediação. Já no socio-interacionismo, como a Elisângela já pontuou bem, tem o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que contribui, na educação a partir da importância do contexto social e cultural em que vai se dar a aprendizagem dessa criança. Então, ela se aplica na educação pela utilização de atividades em grupo, ensino de habilidades por meio de modelagem e do apoio dos colegas mais experientes na valorização da diversidade cultural na sala de aula. Ou seja, as teorias da aprendizagem, elas oferecem um quadro de referência para entender como os alunos aprendem.